essa webinar. A gente tem recebido algumas reclamações trabalhistas no escritório já, e já tem tido notícias de reclamações nos tribunais com pedidos de indenização, justamente pelo não consentimento da utilização de dados pessoais e sensíveis desses empregados que trabalharam nas empresas. Somado a isso, a gente tem uma imensa quantidade de dúvidas que a gente tira na nossa rotina forense de clientes. E justamente por isso que a gente resolveu trazer esse assunto aqui na webinar. Eu confesso que eu tinha um certo preconceito com a LGPD, o Lucas sabe bem disso, mas a LGPD ela vai muito além do que aquele simples aviso de privacidade que consta dos sites, né, no rodapé dos sites, e que a gente costuma aceitar os termos sem ler ou sem se ater ao conteúdo. Justamente por causa disso, pela comercialização dos dados e pela ocorrência de discriminação pela utilização indevida de dados, que surge a LGPD. A gente tem que lembrar que o dado, ele sempre teve um valor econômico na vida das pessoas, né? Mesmo antes da internet, e aqui a gente tem que fazer um adendo, que a LGPD, ela não trata apenas de dados na internet, ela trata de qualquer dado, seja ele virtual ou não, tá? Então, lá atrás, desde anos anteriores à promulgação dessa lei, o nosso e-mail, o nosso telefone, o nosso endereço, onde a gente fazia a compra, quando a gente se cadastrava em academias ou se matriculava em escolas, tudo isso, esses dados sempre foram coletados. E eles foram coletados e eram utilizados no mercado paralelo para quê? Para comercialização. E aí, justamente por isso, pela discriminação que eu falei ali em cima, que surgiu alguns escândalos, que eu vou falar dois para vocês, fofoca jurídica, que acabou surgindo mesmo a LGPD. E aqui o mais interessante é que a gente tem que ver que o direito, ele vem do caos, né? E a gente surge o direito sempre quando tem um caos. Então, vem o caos que acaba surgindo um direito para regular as relações abusivas. No direito do trabalho, ele foi criado justamente por isso. O homem abusando do homem, como o patrão que abusava do empregado, fazia o empregado trabalhar por horas e horas, 18, 15 horas, utilizava de trabalho de menores, utilizava de trabalho das mulheres de maneira errada, e aí justamente que veio o direito do trabalho como um marco, uma intervenção do Estado, para quê? Para assegurar os direitos dos trabalhadores. E agora, a gente também está diante de casos concretos que surgiram escândalos que acabou levando à regularização dessa fonte formal que é a LGPD. Ou seja, são reivindicações, casos que acabaram gerando essa lei. Então, eu vou citar dois exemplos aqui para vocês sobre como que acabou surgindo a LGPD. O primeiro dele foi um caso do Google, que lá em 2013 ele começou a utilizar um programa de inteligência artificial para selecionar os empregados que trabalhavam na empresa em diversos lugares do país, do mundo. Então, ele passou a utilizar a inteligência artificial, ou seja, ele colocou um robô para que esse robô analisasse os currículos, traçasse perfis de profissionais ideais para diversos tipos de trabalho, seja para fazer entrega, empacotar, envelopar, enviar documento, diversos trabalhos. E aí aqui a gente tem que abrir um parênteses, que todo programa é comandado por um homem, né? Então, é por isso que é chamado de inteligência artificial. Ele acaba reproduzindo o comportamento humano. Então, por reproduzir o comportamento humano, ele pode também reproduzir preconceitos e falhas e erros que os homens que utilizam o programa acabam fazendo. E aí, lá em 2015, surgiu o escândalo do Google. O que aconteceu? As pessoas começaram a notar que eles não selecionavam mais mulheres e negros para trabalhar na empresa. E aí isso gerou um escândalo, eles tiveram que readequar o sistema. Para quê? Para não utilizar dados sensíveis que pudesse gerar esse tipo de discriminação, tá? Outro exemplo que a gente tem, e aí esse acredito que seja o mais famoso, é o do caso da Cambridge Analytica.
Essa empresa, ela é o que dizem, né, pelo menos, ela capturou dados do Facebook e traçou diversos perfis de seguidores lá do Facebook, e com isso influenciou a política e a eleição lá do Trump, nos Estados Unidos. Aí, com essa interferência, a Europa acabou criando a regulamentação dos dados, que foi publicada em 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados dele, que chama GDPR, e é a lei que o Brasil se inspira, né? Bom, é isso. Eu passei esses dois exemplos para vocês para mostrar a importância que é ter essa lei aqui no país, né? Ela protege os nossos dados, que são nossos, o nosso nome, o nosso CPF, a nossa filiação no sindicato, a nossa imagem, a nossa biometria, a nossa orientação sexual, a nossa cor, são todos nossos. E as empresas não podem sair por aí capturando e utilizando ao bel prazer, né? Ao menos não enquanto a gente não autorize, seja por meio de termos de consentimento, seja por meio de contratos que são firmados entre nós e as empresas, ou por outras hipóteses previstas lá no artigo 7º da lei. Então, é isso. Vou aqui agora cumprimentar os debatedores de hoje, o Lucas, que é o nosso especialista na área de direito digital, ele sabe tudo de LGPD, e ele vai contar um pouquinho para a gente dela. E também cumprimentar os meus parceiros na área mais legal do direito, que é a área de direito do trabalho. Então, um alô também para a Karen, para o Daniel e para o Shor. Eu espero que vocês aproveitem o evento, e eu já vou passar a palavra para o Lucas, para ele começar a contar um pouquinho para a gente. Obrigada. Obrigado, Janaína. Boa noite a todos e todas. Sou Lucas Colombera, sócio do escritório há 4 anos. Estou aqui como membro há mais de 8 anos. Nós estamos lidando mais de 10 programas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Quero agradecer também a participação ativa de cada um de vocês. A ideia nessa webinar aqui é fazer um voo panorâmico diante das experiências vivenciadas tanto pela equipe trabalhista quanto pela equipe de Direito Digital e Proteção de Dados do escritório Gomes Otmar em relação aos programas de conformidade, porque para que a gente possa responder de fato o tema dessa webinar, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, os impactos nas relações de trabalho, nós dividimos essa webinar basicamente em 4 eixos. A minha fala, introdução, para que todos estejam na mesma página. A partir daí, nós abordaremos, por intermédio do Daniel Barros, as questões relacionadas à fase pré-contratual. A partir daí, nós teremos um diálogo entre os advogados, Daniel e Roberto Short, ambos da área trabalhista. Depois, nós passamos a palavra para Karen, também sócia do escritório, que vai abordar os aspectos, os principais impactos durante a relação de trabalho. E o Shor vem para fechar esse ciclo com relação aos impactos da Lei Geral de Proteção de Dados após a extinção do contrato de trabalho. Feita essas considerações, nós abriremos para perguntas e respostas. Então, explorem essa oportunidade. Nós estamos aqui para compartilhar o conhecimento e abrir a caixa preta. Nós estamos aqui com o intuito de disseminar o conhecimento. Pessoal, e o que eu queria compartilhar com vocês é que a realidade da advocacia, a realidade dos programas de conformidade vai muito além do que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Um programa de adequação, ele envolve legislações setoriais. Isso vocês vão identificar principalmente na fala do Roberto Short, com relação ao prazo de armazenamento de determinados documentos. Por isso que, pelo menos aqui no Gomes Otmar, nós sempre denominamos os programas de conformidade em privacidade e proteção de dados, porque vai muito além de uma lei geral. Você traz também, tem que trazer num programa de conformidade questões relacionadas ao Marco Civil da Internet. Se você trabalha, nós trabalhamos para um hospital em uma determinada cidade, temos que trazer também questões relacionadas às instruções normativas da ANS e assim vai. Então, muito se fala também que muitas vezes numa relação de trabalho
é preciso coletar o consentimento. Então, a ideia que será colocada pela Karen é que consentimento numa relação de trabalho, será que realmente é uma base adequada? Será que não existiria uma outra hipótese autorizativa que possibilita com que uma empresa possa coletar um dado pessoal? Porque numa relação no mundo, o famoso mundo RH, anteriormente à existência da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas costumavam a coletar um grande conjunto de informações vinculadas aos colaboradores, tanto na fase de recrutamento e seleção, na constância do contrato de trabalho. Após o desligamento, tenho certeza que muitas empresas com mais de 50 anos de existência ainda possuem em seus registros dados de colaboradores que não pertencem mais ao seu CNPJ, que não possuem nenhuma outra obrigação para que justifique, por exemplo, o armazenamento de determinado dado no seu ambiente. E aí veio a Lei Geral de Proteção de Dados, como muito bem colocado pela Janaína, tanto para proteger os dados de pessoas físicas, mas também oferecer maior segurança jurídica às empresas. E eu sempre costumo bater naquela lógica do guarda-roupa. Muitas vezes a empresa tem o interesse de coletar dados vinculados a um colaborador, dados vinculados a um candidato de um processo de recrutamento, num processo de recrutamento e seleção, além do que realmente é necessário. E um funcionário participa de um processo seletivo, entregando vários dados pessoais, além do que é necessário, e a empresa nessa situação estaria violando diretamente o princípio da necessidade. Ou seja, coletando dados além daquilo que é efetivamente necessário para aquela etapa da fase de pré-contratual. E tudo isso é identificado dentro de um programa de conformidade na segunda etapa. Aqui no Gomes Hotmart, nós dividimos um programa de adequação, uma jornada de adequação, em 6 etapas. Na primeira etapa, nós precisamos identificar identificar os principais processos dentro da organização. Quem são os parceiros? Para onde os dados estão sendo com quem os dados estão sendo compartilhados? Quem são os operadores de tratamento? Porque se ocorre um tipo de incidente de segurança, e o que envolve incidente de segurança? Desde o vazamento de dados pessoais, o acesso não autorizado a um dado pessoal. Se ocorre algum tipo de incidente de segurança no operador, numa empresa parceira que recebe dados pessoais, por exemplo, do Gomes Hotmart, pode ser uma clínica de psicologia, pode ser um prestador de serviço, pode ser um escritório de contabilidade. Eu, enquanto controlador, respondo solidariamente. E como vocês podem identificar, vão perceber ao longo de toda a fala aqui dos debatedores, um programa de conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados ele é multidisciplinar. Alguns advogados entendem, nós estamos identificando isso na prática, que alguns advogados, alguns líderes de área dentro das organizações entendem que a jornada de adequação à LGPD é um trabalho exclusivamente do jurídico. Muito pelo contrário. É extremamente fundamental o envolvimento do RH, envolvimento do TI, segurança da informação, marketing, diretoria. Por quê? Porque nessa primeira fase de avaliação é que nós vamos identificar por onde o dado está entrando dentro da empresa e com que ele está sendo compartilhado. E se não há esse envolvimento de todos os líderes de área, lá no momento de implementação, de elaboração dos ajustes contratuais, da identificação de como determinada empresa que recebe dado da sua empresa está lidando com a Lei Geral de Proteção de Dados, vai ficar fora desse cenário de adequação, desse diagnóstico. Retomando a minha fala, pessoal, então, aqui no Gomes Hotmart nós trabalhamos em 6 fases. Primeira fase de avaliação e conscientização. Nós estamos aqui falando de Lei Geral de Proteção de Dados e o impacto nas relações de trabalho. A Lei Geral de Proteção de Dados também impõe às empresas a divulgação, a disseminação de conhecimento sobre os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados. E tudo isso tem que ser
demonstrável. Então, alguns clientes podem entrar em contato, já aconteceu o caso no escritório, de cliente entrar em contato e falar assim, Lucas, compartilha conosco um aviso de privacidade porque eu preciso subir para o site para demonstrar conformidade em relação à lei. Mas como a Janaína mencionou, um programa de conformidade à LGPD e entre outras legislações vai muito além do aviso de privacidade. Cada empresa trabalha de uma forma, cada empresa coleta um determinado dado pessoal. E o que seria dado pessoal dentro da LGPD? Nós podemos dividir em 3 categorias. Dado pessoal identificado, que é, por exemplo, qualquer informação vinculada a uma pessoa natural, que seja identificada ou identificável. Identificada eu posso classificar como nome completo, o CPF, o RG, o endereço de e-mail, às vezes o endereço de IP, na medida que a empresa disponibiliza sinal de Wi-Fi no ambiente corporativo. E eu faço desde já uma pergunta para vocês. Diante de uns problemas que nós já tivemos aqui no escritório, você, enquanto empresário, disponibiliza sinal de Wi-Fi aos seus colaboradores. Você já implementou alguma medida técnica, organizacional, um requisito que está previsto na LGPD, para identificar, por exemplo, o que determinado funcionário está acessando no seu ambiente corporativo? Se não, coloque essa pulga atrás, estou colocando essa pulga atrás da sua orelha. Nós tivemos um caso no escritório, onde o funcionário estava acessando um determinado conteúdo ilícito dentro do ambiente organizacional. Após a instauração de uma investigação no âmbito da Polícia Judiciária, foi identificado que determinado endereço de IP pertencia à empresa. O sócio administrador da empresa foi intimado a prestar depoimento na delegacia e justificar quem estava acessando aquele determinado conteúdo. E aí? Se você não implementou uma mínima camada de segurança de informação, como é que você afasta a sua responsabilidade diante de um caso desse? Tudo isso é identificado na primeira fase, nesse diagnóstico inicial. Nós tiramos um raio-x da empresa, para que no segundo momento, todo o registro de atividade de tratamento de dados pessoais seja devidamente documentado. A LGPD impõe tanto ao controlador quanto ao operador a obrigação de manter os registros das atividades de tratamento. Hoje, se você pega um líder de área dentro da sua empresa e você pergunta, como que você lida com determinado dado pessoal? Certamente ele vai compartilhar com você diante do senso comum, diante da experiência no dia a dia. Só que a LGPD impõe o registro, a manutenção, a documentação disso. E não é da noite para o dia. Um programa de conformidade, alguns clientes costumam perguntar para nós aqui no escritório, quanto tempo, Lucas, gasta para que eu esteja em conformidade? Depende. Depende do tamanho, depende se você coleta dados sensíveis. E alguns advogados falam de informações de crédito não são considerados dados sensíveis. Não são considerados dados sensíveis. Pode ser considerado um dado confidencial interno. Mas a LGPD adota um conceito taxativo. E para quem não era da área do direito, taxativo é o quê? O que está naquele artigo de lei é considerado dado pessoal sensível. O que não está é dado pessoal. Talvez, para fins de classificação interna, pode ser considerado um dado confidencial. Por exemplo, um dado pessoal vinculado a uma autoridade, um juiz, um prefeito, um vereador. Agora, não pode ser considerado um dado sensível, por exemplo. E aí, pessoal, nessa situação, nós temos a obrigação de manter esse registro de tratamento, que é a segunda fase do trabalho. Na terceira fase do trabalho, é preciso identificar e demonstrar para a empresa, olha, qual que é o ponto de desconformidade hoje da sua empresa em relação às leis que tratam sobre proteção de dados e privacidade. E quais são as recomendações técnicas
e jurídica, para que depois possamos traçar o plano de ação, implementação e monitoramento. E por que eu entrei nesse assunto da conscientização? Porque além de a LGPD trazer essa obrigação às empresas, olha que importante, nós tivemos um caso em que, nesse trabalho de conscientização que foi iniciado há mais de 7 meses, nós batemos forte na importância, na abordagem, por meio de workshops, por meio de campanhas de conscientização por escrito, lançamento de informativo, porque é uma empresa que trabalha com dados pessoais sensíveis. Superado todo esse prazo que eu mencionei para vocês, nós decidimos implementar uma medida educacional de maneira mais agressiva, abordar esse assunto de maneira mais agressiva. E preparamos uma campanha da Mary Kay. E aí, uma campanha falsa, manipulada, com arquivo manipulado. É óbvio que, do ponto de vista jurídico, isso seria quase impossível de realizar, mas eu preciso do nosso apoio técnico. Nós temos a consultoria. A Janaína, aposto que a Karen também cairia fácil nesse assunto, brincadeiras à parte. Pessoal, criamos, vamos verificar se realmente todo esse investimento que está sendo feito pela empresa está valendo a pena? É óbvio, do ponto de vista de compliance, está. Mas e o nível de maturidade desses funcionários? E aí preparamos essa campanha depois de 7 meses, batendo sempre na tecla, divulgando campanha de conscientização, semanalmente. Bárbara, sabe o que aconteceu? Preparamos esse arquivo malicioso, 80% das funcionárias que receberam esse e-mail abriram ou não abriram esse cupom de desconto? Me responda aí, Bárbara. Pode abrir, acho que está mutado. Agora está liberado o som. Vamos lá. Só um minuto. A ideia, pessoal, aqui não é monocrático, tá? A Bárbara ainda, enquanto a Bárbara não abriu, eu respondo. Eu abriria, viu? Correndo. Oi, Lucas. Oi. Oi, Lucas. Caíram no phishing, né? Caíram na pegadinha, é verdade. Exatamente. Pessoal, por que eu estou falando isso para vocês? A partir do momento que nós identificamos isso, chamamos as colaboradoras e perguntamos: e se esse arquivo aqui fosse um ransomware? O que é o ransomware? Nada mais é do que um arquivo malicioso que criptografa o ambiente inteiro da empresa. E ele começa primeiro no HD externo. Então, se uma empresa não tem uma prática de segurança da informação boa, o upload do seu arquivo na nuvem certamente estará afundado ao insucesso. Anos de história criptografado. Aí talvez o cliente pergunte para nós, espero que ninguém pergunte isso para nós, mas qual que é a segurança jurídica de que, a partir do momento que eu pagar uma indenização por Bitcoin, receberei a chave de descriptografia? Zero. Então, compartilhei isso com vocês para demonstrar uma coisa. Às vezes, um trabalho de adequação, além dos cumprimentos dos requisitos previstos na LGPD, tudo bem, isso tem que ser executado, tem que ser, e é facilmente não, mas ele será cumprido. Mas é preciso a mudança de cultura. Não basta apenas o jurídico ou o TI da empresa chamar uma consultoria técnica para colocar as mãos na massa. Se a diretoria não entende a importância que a legislação traz para o seu negócio, a consultoria vai gastar saliva à toa. Assim como no compliance tem que vir de cima para baixo, na LGPD também tem que ser de cima para baixo, de baixo para cima. E aí, em algumas empresas, o que é interessante, pessoal? Em algumas empresas, nós denominamos, Gabriela e Fernanda, os famosos Champions Privacy, Champions de privacidade. Nada mais é do que aquele colaborador que, no momento da entrevista, a gente pergunta, você sabe o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu conheço, já ouvi no noticiário. É uma legislação que tem uma penalidade pesada, né?
Ou seja, esse funcionário depois ele é valorizado. Nós damos esse feedback aos sócios gestores da empresa, afinal de contas, eles que estão investindo capital para que a empresa, primeiro, estabeleça uma vantagem competitiva no mercado, estabeleça comprometimento, estabeleça confiança. Porque esses incidentes de segurança que acontecem na prática, eles não estão preocupados em vazar dados pessoais, por exemplo, da Tainara, do Diego Abib, do Cassiano. Eles estão preocupados em colocar em xeque a reputação da empresa. Eles estão preocupados em colocar a reputação da empresa lá embaixo, para que depois ele preste esclarecimento perante os órgãos oficiais. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na semana passada, divulgou já um comunicado de quais são os requisitos mínimos, pressupostos imprescindíveis, necessários a serem cumpridos por qualquer empresa que teve um incidente de segurança na internet. Depois dê uma olhada no site da ANPD. Se você não desenvolver esse trabalho de conformidade, ou tiver esse pensamento mais reativo e não preventivo, a conta é mais cara, a conta vai sair muito mais cara. E aí eu queria quebrar um paradigma aqui, pessoal. Algumas pessoas podem pensar o seguinte: Lucas, mas eu não tenho por que me preocupar em me adequar agora em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Afinal de contas, as sanções serão aplicadas somente a partir de agosto de 2021. De fato, as sanções administrativas serão aplicadas a partir de agosto. Mas nada impede de que o Lucas, que teve um dado vazado, possa pleitear um dano moral contra a sua empresa. A minha privacidade foi impactada diretamente por conta do seu incidente. Eu confiei meus dados pessoais na empresa XPTO. Ela não me comunicou sobre o incidente de segurança. Eu, Dr. Alex, hoje estava de manhã, às 9 horas da manhã, em Indaiatuba, pisamos o pé no acelerador para chegar a tempo na webinar. Nós estávamos dentro de um hospital, trabalhando sobre assunto de Lei Geral de Proteção de Dados, e abordamos o caso do Einstein, pessoal. Dê uma olhada, dê um Google depois, para identificar o que o Einstein fez assim que foi identificado o vazamento de dados pessoais de quanto, doutor Alex? 30 milhões de pessoas? 16 milhões, Lucas. 16 milhões, pessoal. A pergunta que eu coloco para vocês: encobrir essa situação para tentar não quebrar a reputação no mercado, ou demonstrar boa-fé, cumprir com o próprio princípio da transparência da Lei Geral de Proteção de Dados, prestação de contas, e demonstrar, realmente, assuma a responsabilidade, consumidores, troquem as suas senhas que tinham cadastros dentro da minha empresa. Meu tempo já está esgotado já, pelo amor de Deus. Eu amo falar de Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu quero falar o seguinte: o Daniel precisa falar sobre a parte pré-contratual, a Karen sobre a parte contratual e o Shor sobre a fase pós-contratual. Mas eu quero deixar claro para vocês o seguinte, pessoal: se o fato de um consumidor adentrar as dependências de uma instituição financeira e não conseguir passar naquela catraca eletrônica por conta de algum eletrônico, ou até mesmo ele for abordado de maneira indevida pelo segurança e ele passa por aquela situação vexatória, isso já é motivo para dano moral. Imagina só o vazamento das suas informações pessoais. E para acabar minha fala, eu convido todos e todas a assistirem à entrevista que o William Bonner concedeu ao Pedro Bial. No momento da pandemia, o filho do William Bonner foi abordado por um policial. O policial, sabendo que era filho desse jornalista, foi lá e tirou uma foto e postou nos stories que ele estava abordando o filho do William Bonner. O que aconteceu? Na CNH tem o nosso CPF. Pesquisem lá o que o William Bonner falou.
ele nada mais, nada menos que teve que contratar um batalhão de advogados para defender e demonstrar que não foi o William Bonner que pediu auxílio emergencial, que não foi o William Bonner que fez determinada compra em determinado site, loja virtual. E não precisa ir muito longe não, pessoal. Já tivemos 2 casos no escritório em que um deles, uma menina de 19 anos, está tentando mudar o CPF. Porque a cada dia aparece uma compra nova. E aí eu pergunto para vocês, colocando um pouco de terrorismo aqui. Você acha que o score de crédito, por conta dessas compras que estão sendo feitas indevidamente no nome dela, está baixo ou está alto? Você acha que ela vai ter um impacto no momento de solicitar uma determinada liberação de crédito numa instituição financeira? O aumento de limite do cartão de crédito? A contratação de um plano de saúde? Porque quem roda, quem vai fixar a taxa de juros, não é o gerente do banco, mas sim é o sistema que vai processar um grande conjunto de dados vinculados a você e vai classificar você, se você é um bom não pagador. Isso demonstra, por si só, que dados pessoais é importante e importa muito. E a coisa fica muito mais séria na medida em que nós temos a famosa LGPD. Feito? Daniel, passo o bastão para você e vai lá. Um abraço. Obrigado, Lucas. Bom, boa noite a todos. Eu sou Daniel Barros, advogado aqui da área trabalhista do Gomes Altimari. Como o Lucas disse, nós procuramos dividir aí essa apresentação em algumas fases, né? Dentro do contrato de trabalho, fase pré-contratual e a fase pós-contratual. Então, eu vou falar um pouco da fase pré-contratual. O que é a fase pré-contratual? Nada mais é do que o processo de seleção, né? Ele se inicia com a abertura de vaga, com a entrega de currículos, com a triagem desses currículos, com as próprias entrevistas, né? Algumas empresas fazem dinâmicas, até chegar na escolha do candidato. E nessa fase a gente já se depara com um ponto de atenção. Porque hoje algumas empresas costumam terceirizar essa atividade de recrutamento e seleção, por meio de empresas próprias, né, que fazem recrutamento e seleção. Algumas empresas utilizam headhunters, outras empresas costumam ter uma psicóloga terceirizada. Então, assim, a pergunta que se faz nesse ponto, quando você decide terceirizar esse seu processo de recrutamento e seleção, as empresas devem fiscalizar esses terceiros, né, de modo que eles estejam em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e ainda, essa fiscalização deve virar uma rotina na empresa, né, usando aí a título de exemplo, quando uma empresa decide terceirizar um determinado serviço, contrata uma empresa prestadora de serviço, a tomadora costuma fazer a fiscalização das questões legais, trabalhistas, previdenciárias. Então, essa parte de fiscalização, né, se os terceiros estão em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, deve entrar na rotina da empresa? Então, sim, essa pergunta, eu vou até chamar o Shor, né, para ver qual que é a opinião dele sobre esse assunto, né, se as empresas devem, como elas devem fazer. O Shor, se puder passar para a gente aí qual a sua opinião. Boa noite a todos. Bom, também sou sócio aqui do Gomes Altimari, já há um certo tempo. Trabalho também na área de direito do trabalho, juntamente com os colegas. Bom, quanto ao tema, Daniel, a empresa tomadora deve sim adotar todas as medidas técnicas, organizacionais, inclusive quanto para poder identificar o grau de maturidade da prestadora de serviço quanto ao programa de conformidade com a LGPD. Como a fiscalização pela tomadora, ela decorre de uma obrigação legal, então ela não só pode, como deve sim, exigir que a empresa prestadora adote todas as medidas de segurança, como especialmente o programa de conformidade com a LGPD, bem como identificar o grau de maturidade dessa prestadora de serviço. E só para fazer um adendo aqui, aproveitando a fala e o gancho do Lucas,
um processo de adequação à LGPD, ele é um processo multidisciplinar, né? Então, ele deve, de fato, envolver todos os setores da empresa, TI, RH, enfim, todos os setores da empresa devem passar por essa conscientização, por esse processo, né? Justamente para a empresa poder, então, ter esse programa de proteção de dados. E não apenas o setor jurídico da empresa deve atuar nessa hora. Principalmente os empregados que lidam diretamente com a obtenção, com o tratamento e o fornecimento dos dados a terceiros, justamente por essa razão, né, das mais variadas obrigações legais trabalhistas, como, por exemplo, fornecimento dos dados dos empregados aos órgãos oficiais, através do e-social. Né? Então, era essa a contribuição que eu tinha nesse assunto, e eu volto a palavra aí para você, Daniel. Obrigado, Shor. O Lucas pode até me corrigir aí, caso eu esteja equivocado, mas essa fiscalização, ela ajuda a empresa, né, no possível vazamento, que a empresa, né, está fazendo a parte dela, está controlando, está fiscalizando. Isso contribui, né, para mostrar que a empresa está se adequando, né, à Lei Geral de Proteção de Dados. Um outro ponto importante, né, que as empresas devem ter nessa fase pré-contratual é com relação à questão da solicitar o menor quantidade de dados possíveis, né, dados, principalmente dados sensíveis. Para fazer o recrutamento e seleção, a empresa não precisa ter alguns dados, por exemplo, orientação sexual, quantidade de filhos, né? Nós estamos falando da fase pré-contratual, ali da seleção, onde outros critérios devem ser vistos, né, pelo empregador. Né? Lógico que tem alguns casos que a lei até autoriza você solicitar algumas informações pessoais. Por exemplo, a questão do exame toxicológico, quando você está fazendo uma contratação para um motorista de ônibus ou motorista de caminhão. Ou, por exemplo, você solicitar antecedentes criminais, quando você está fazendo um recrutamento e seleção, uma empresa de vigilância, por exemplo, pessoas que trabalham armado, né? Então, tem algumas exceções, mas o correto, né, tirando essas exceções, é que a empresa solicite o menor dados pessoais sensíveis, né, para evitar aí um possível vazamento que ela esteja exposta, né? No momento da seleção, né, também é importante que a empresa deixe de forma clara, né, para o candidato a política de utilização desses dados, né? Para que ela está requisitando esses dados, para que vão ser utilizados e, principalmente, o prazo de armazenamento desses dados. Aqui, abre um segundo questionamento, né, nessa fase pré-contratual. É necessário ter o consentimento do candidato, né, nessa fase sobre os dados? Aí, essa resposta, melhor dizendo, tudo vai depender da empresa fazer uma análise de risco, né? Essa empresa é uma empresa mais conservadora e ela opta por ter esse consentimento do candidato. Ela está amparada aí numa obrigação legal estipulada na Lei Geral de Proteção de Dados. Se ela opta, né, uma empresa um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, e ela opta, não precisa do consentimento, né? Aí, caso de uma reclamação ou de um vazamento, como que ela explicaria, né, que tem esses dados? Ela utilizaria a questão do legítimo interesse, porque para fazer o processo de recrutamento, seleção, ela tem que coletar alguns dados, né? Então, desde que ela consiga demonstrar que esses dados foram para esse recrutamento e seleção, ela consegue fazer uma defesa utilizando aí o legítimo interesse. Para as empresas que nós assessoramos aqui no escritório, nós costumamos recomendar que façam esse consentimento, que utilizem esse consentimento. É sempre bom ter um resguardo a mais, né? Uma outra questão, uma prática que hoje as empresas, as maiores empresas e até as médias já vêm utilizando, é a questão da extinção do recebimento de currículo por meio físico. Por quê? Hoje o recebimento
dos currículos de forma física, torna muito difícil na hora que você precisa fazer o descarte, amanhã depois você rastrear, né? Teve um vazamento, ou a pessoa solicitou a exclusão dos dados dela do banco de dados da empresa, né? Como que você vai fazer esse rastreamento? Como que você vai chegar nessa informação? Quando foi utilizado? Para que foi utilizado? Né? Tudo ali de forma física, né? É muito difícil. Então, hoje as empresas vêm utilizando já plataformas, né? Alguns CRMs que fazem o armazenamento desses dados e que conseguem trazer essas informações para a empresa. Outras empresas, né, costumam utilizar até mesmo preenchimento pelo próprio site, né, e sempre com o menor número de informações possíveis e nunca com documentos. Anexa documentos pessoais, não, isso não é utilizado até mesmo para evitar, né, esses vazamentos. Aconteceu um vazamento de informação. Essa ferramenta, ela ajuda a empresa a buscar, né? Opa, peraí, esse candidato, realmente ele estava no meu banco de dados? Não, por que ele estava? Qual foi a vaga que ele estava concorrendo? Quando que nós fizemos o descarte desse dado? E até mesmo essas ferramentas, elas ajudam, caso a empresa queira manter durante um tempo armazenado no seu banco de dados, ajuda a anonimizar os dados, né? Consegue fazer. Então, assim, hoje essas ferramentas são importantes para as empresas, né? Elas adotarem, não só pela questão da Lei Geral de Proteção de Dados, mas até mesmo pela facilidade, né, do RH de conseguir fazer um histórico dessas informações e também, principalmente, a questão do descarte dessas informações, caso seja necessário, né? Essa parte da fase pré-contratual, né, ela é importante, é um tema um pouquinho mais curto, né, mas ele é imprescindível, né? Todo o cuidado com esses dados pessoais do trabalhador, ele não é só importante quando ele já está com o contrato de trabalho ativo, né? Ele é importante antes mesmo da existência do vínculo de emprego, né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não estipula, você tem que ter um cuidado maior com o trabalhador, né? Ele fala que tem que ter o cuidado com os dados pessoais, né? Então, na fase pré-contratual, você tem que ter esses cuidados, né, para evitar aí um possível vazamento, até mesmo, né, ficou muito, como o Lucas comentou, tá lá há 5, 6 anos o dado de uma pessoa, você vai entrar em contato com ela agora, né, qual o sentido, né? Isso já mudou os dados da pessoa, já está trabalhando, já está em outro local, às vezes você liga para a pessoa ou o RH vai entrar em contato, já não tem mais aquele interesse, né? Então, tem que também tomar um cuidado nessa fase pré-contratual, né? Acredito que eu tenho abordado essas questões. Não sei se tem algum outro tema, algum outro ponto que... Eu tenho um questionamentozinho com relação ao prazo desse descarte. Quanto tempo que a gente tem que ficar, né, com esses dados dos pré-candidatos aí à vaga. Mas antes de fazer, quer dizer, eu já fiz a pergunta, né? Mas antes de tudo, eu quero agradecer a presença de quem eu não agradeci ainda, quem entrou depois do início da nossa fala. Eu também queria agradecer a parceria da Univem para a realização dessa webinar, né? E lembrar que a Univem é uma das instituições que mais fomenta o debate nesses assuntos relevantes e compartilha o conhecimento também com a gente. Muito obrigada. Lucas, Daniel, o que vocês acham com relação ao prazo? Quanto tempo que a gente tem que manter esses dados, esses pré-candidatos a trabalho aí? Daniel, quer que eu fale? Pode Mas falar. você compartilha aí também. Eu acho que vale a pena resgatar um princípio muito importante dentro da LGPD. Nós sempre batemos na tecla, dentro do programa de adequação, de que os princípios devem ser vistos como se fosse o nosso Pai Nosso. Se nós não identificarmos e não compreendermos a verdadeira finalidade de cada um dos princípios, desde a finalidade, transparência, necessidade, prestação de contas, responsabilização, e assim vai, nós não conseguimos identificar se determinada coleta, determinada atividade de tratamento está em conformidade ou desconformidade com as leis de proteção de dados. E, nesse sentido,
o que o Daniel comentou é muito importante, pessoal. Porque nós temos aqui, por exemplo, empresas que recebem mais de, por exemplo, desde empresas com mais de 400 funcionários até uma empresa com mais de 5 mil e poucos funcionários, que tem um giro, tem uma quantidade gigantesca de recebimentos de currículo diariamente. E para onde esses currículos são colocados? São alocados um CRM, são colocados, armazenados muitas vezes no ambiente digital, no e-mail, e querendo ou não, isso é tratado pelo RH para fins de recrutamento e seleção no momento posterior. Talvez o Lucas participou do processo de recrutamento e seleção do Gomes Altimari em novembro do ano passado, e ele possa ser contatado por meio de de um mailing, por exemplo, venha fazer parte, nós estamos com vagas abertas. Mas o que o Daniel comentou anteriormente, e se a empresa tem recebeu um currículo de um colaborador que não foi aprovado em determinado processo seletivo e está lá armazenado no CRM há 2 anos? E se ocorre um incidente de segurança? Esse colaborador, esse candidato que participou do processo de recrutamento e seleção há 2 anos, também será utilizado como base de cálculo para fins de aplicação de sanção pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pelo ajuizamento de uma ação civil pública pelo Ministério Público do Distrito Federal, e até mesmo, se ele não é mais interessante para a empresa, por que não anonimizar? Anonimizar é basicamente uma técnica muito robusta do ponto de vista técnico, que exclui qualquer tipo de associação de um dado vinculado a uma pessoa natural. Então, por exemplo, se tem lá, isso é utilizado para fins estatísticos, muito utilizado para fins estatísticos. Excluir qualquer tipo de inscrição, CPF, RG, endereço de e-mail, o nome completo. Então, às vezes, você vai deixar o gênero, você não anonimiza o dado vinculado para qual vaga determinado candidato está participando. Às vezes, não vale a pena excluir, por exemplo, a cidade em que ele mora, para você identificar onde está vindo os candidatos para a sua empresa. Ou o que nós temos recomendado aos nossos clientes que estão passando por esse processo de conformidade? É fazer valer, de fato, um dos princípios elementares da LGPD, que é o princípio da qualidade de dados. O que é o princípio da qualidade de dados? As empresas devem manter atualizados os dados pessoais. E como que a gente consegue exercer, de fato, a atualização dos dados pessoais? Anualmente, uma recomendação dada ao RH é o quê? Olha, se determinado candidato liberou uma informação, o seu currículo, para participar de um processo de recrutamento e seleção há 1 ano, por que anualmente, no começo do ano, você não revalida esse dado? Se ele não revalidar o dado, por qual razão você vai deixar essa peça velha, esse terno velho, dentro do seu ambiente? Porque se ocorre algum tipo de vazamento, você certamente será impactado, ele pode pedir dano moral, isso vai ser utilizado na base de cálculo da aplicação. Então, isso é uma forma prática que eu acabei de colocar para vocês, que nós estamos recomendando aos nossos clientes. É óbvio que varia de cada caso, pessoal, tá? Nós estamos compartilhando alguns casos pontuais, mas é uma forma de fazer valer o próprio princípio da qualidade de dados, certo? Daniel, quer compartilhar alguma coisa? Não, concordo aí com o posicionamento, né? Com relação ao prazo, realmente a qualidade, né? O porquê que tem que armazenar por um longo tempo, né? Se não tiver mais essa necessidade, tem que realmente ser descartado. Bom, a gente já falou então da fase pré-contratual e, como bem lembrado pelo Lucas e pelo Daniel, nas relações de trabalho a gente tem 3 fases: a pré-contratual, a contratual propriamente dita e a fase pós-contratual, que é quando da dispensa do empregado, né? Então, agora a Karen vai abordar um pouquinho sobre essa fase contratual e que tem muitas controvérsias, né? Embora a maior parte dos dados já sejam tratados em lei e no próprio contrato de trabalho, como a Karen vai esclarecer para a gente. Boa noite a todos. Como já disse a Janaína, eu também sou sócia do escritório há algum tempo já e atuo na área trabalhista.
com os colegas aí, e eu vou falar um pouquinho da LGPD na fase contratual, né? A LGPD, como o Lucas já mencionou, traz algumas bases legais em que o tratamento de dado pessoal pode ser realizado. Uma dessas bases legais que é mais falada é o tal do consentimento, né? E a gente acha que talvez ele seja o mais importante. Eu tenho certeza que vocês já ouviram outros webinars falando disso, ou até leram alguns artigos, né, sobre isso. Mas a realidade, nós aqui, advogados, estamos analisando isso assim, de uma maneira completamente diferente da simples teoria. Veja que, assim, a base legal consentimento, ela não pode ser considerada a rainha das bases, principalmente numa relação de trabalho. Por que eu falo isso? A gente sabe que numa relação de trabalho tudo é mais delicado, essa relação empregado e empregador, né? Então, falar de consentimento para isso é um pouco difícil. Por quê? Porque a LGPD, ela dispõe o que é o consentimento. O Lucas pode até falar depois um pouco melhor. Ela fala o quê? Que o consentimento tem que ser uma manifestação livre, informada, inequívoca, onde o titular, né, daquele dado, ele autoriza e concorda com o tratamento para uma determinada finalidade, tá? Então, e considerando tudo aquilo que a gente já conhece numa relação de trabalho, onde o empregado sempre é a parte mais fraca, né, a gente vai sempre se deparar com alegações de que, olha, eu não tive total liberdade para consentir com isso, ou não, né? Isso, na maioria das vezes, a gente sabe que vai ser um fator determinante para manter aquele vínculo de trabalho, né? Ou você assina, ou você, né, está demitido. Então, assim, o entendimento de que o empregado é sempre a parte hipossuficiente, isso sim está consolidado, né, na nossa legislação. Então, a gente está falando de uma relação onde há um grande desequilíbrio. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? Vai aparecer, falar, bom, esse consentimento não foi uma manifestação livre como prevê a lei. Então, se não é livre, ele não é válido. Isso pode acontecer. Por isso que a gente trata essa base legal de consentimento não como a mais importante, né? A gente sabe, como até foi mencionado agora pela Janaína, que na maioria dos casos, na relação de trabalho, a base legal vai ser a própria obrigação legal. Por quê? Porque a própria CLT já exige que o empregador colete, guarde uma série de dados dos seus empregados, até para a própria execução do contrato. Isso vai ser necessário, esse tratamento de dados vai ser necessário. Por exemplo, a gente precisa tratar o dado de funcionário para executar o contrato e fazer o pagamento do salário dele. Então, assim, não é o consentimento dele que vai mudar isso, né? Aí a gente também pode falar de outra base legal, que é o exercício regular do direito. Isso pode acontecer em casos de processo judicial, por exemplo, ou até na fase lá, no pós-contratual, que o Chor vai poder falar um pouquinho melhor, tá? Então, a gente não pode... E outra coisa, a gente também não pode esquecer o legítimo interesse, né? Como o Lucas também colocou, que ele pode ser usado sim na relação de trabalho. Então, a gente pode ver que nessa fase contratual existe um leque muito grande de dados que é necessário tanto para executar o contrato quanto para cumprir algumas medidas, determinadas leis. Até mesmo, por exemplo, para fornecimento de dado para INSS, um exame médico demissional, por exemplo, benefício você vai vincular a um plano de saúde, ou um plano odontológico. Então, isso não vai depender do consentimento, né? E aí vocês podem me perguntar, ué, cara, então eu nunca vou poder usar o consentimento como uma base legal para o tratamento de dados dos meus funcionários? Olha, depende do tipo de tratamento, mas normalmente, e o mais recomendado, é que não seja utilizado, porque é um risco muito grande para a empresa, né? A gente pode ter casos específicos que esse consentimento seja utilizado,
mas ele tem que ser demonstrado que ele foi uma manifestação livre do empregado. Se isso não ficar provado, ele realmente não vai ser válido. Então, assim, nessa fase contratual, a gente recomenda que sejam utilizadas outras formas, não só o simples consentimento do empregado, né? A gente fala assim, a base legal do consentimento é aquilo que resta, vamos usar lá no final, é a base residual, né? Normalmente vai decorrer de uma obrigação legal mesmo, né? Porque, assim, o consentimento numa relação entre empregado e empregador, ela vai ser bem discutida, né, na esfera trabalhista. E aí, falando desse adjetivo livre, eu já queria perguntar para o Lucas também, colocar ele aí na discussão, esse adjetivo livre, que é trazido pela LGPD, né, que está lá na lei, ele estaria totalmente viciado se o empregador se valesse só de um aditivo contratual, por exemplo, para tratar disso? Ou como que seria o consentimento do empregado? Né? Como que a gente poderia falar disso nessa fase contratual, Lucas? O que você acha? Olha, Karen, parabéns pela sua fala, você foi muito feliz. Eu acho que quem tá participando aqui é uma bela oportunidade, porque ao longo de todo esse tempo eu tenho visto vários advogados batendo na tecla de que muitas vezes a empresa precisa coletar o consentimento do colaborador para fim de coletar determinado dado pessoal. É, na verdade, uma aberração jurídica, isso com todo respeito, mas eu quero me valer também do meu legítimo interesse para divulgar a minha obra aqui na webinar, fruto da minha dissertação de mestrado. O Dr. Alex, que aqui está presente, fez o prefácio. Tive o apoio de todos os profissionais aqui do escritório ao longo de todo esse trabalho. Foram 24 meses de pesquisa para que eu pudesse publicar essa obra aqui em benefício aí da discussão sobre esse tema tão complexo e que recebe não só como o conceito de consentimento, vários adjetivos, e você pode identificar legítimo interesse das mais diversos rótulos, desde válvula de escape, carta coringa, enfim, os mais diversos adjetivos. Por quê, pessoal? Porque numa relação de trabalho, o legítimo interesse, por exemplo, ele seria uma válvula de escape para que a empresa possa coletar determinado dado pessoal sem o prévio consentimento do titular, do colaborador. Exemplo, Lucas, monitoramento dos dispositivos móveis, monitoramento das contas corporativas de e-mail. Por quê? Como muito bem disse a Karen, no momento em que o colaborador vai celebrar o contrato de trabalho, o consentimento dentro da LGPD fala o seguinte, eu peço aqui a licença para fazer a leitura para que vocês possam identificar essa quebra de paradigma. Consentimento para a Lei Geral de Proteção de Dados é manifestação livre, inequívoca, informada, pelo qual o titular do dado, a pessoa física, concorda com o tratamento dos seus dados para uma determinada finalidade. Daqui eu posso extrair 2 insights. Numa relação de trabalho, no momento da celebração do contrato de trabalho, o consentimento estaria totalmente viciado. Porque ou ele aceita ou ele cai fora. Então, nessa situação, a empresa, como muito bem esclarecido pela Karen, deve coletar dado pessoal específico de determinado colaborador para as mais diversas finalidades. Às vezes, por exemplo, ela coleta um dado pessoal para fins de execução de um contrato, para fins de cumprimento de uma obrigação legal que está prevista na convenção coletiva, para fins de compartilhamento, por exemplo, com instituições financeiras, abertura de conta-salário. E a hora que você vai ver, o consentimento ele é pouquíssimo utilizado numa relação como essa. Nós tivemos... E aí, como que você demonstra efetivamente conformidade às leis de proteção de dados? Você sim deve, nós não estamos falando aqui em nenhum momento que a empresa deve extinguir o aditivo do contrato de trabalho e falar assim, não, nós não estamos falando isso. Só que existem outros procedimentos que muitas vezes não é compartilhado na internet, né, no famoso tio Google, que demonstra efetivamente como a empresa cumpre com esses requisitos previstos, por exemplo, na LGPD. O aditivo de contrato de trabalho ele serve para demonstrar
ao titular de dado, prestar contas ao titular do dado, que é o nosso colaborador, que determinado dado pessoal está sendo coletado para a finalidade A, com base no legítimo interesse. Dado XYZ está sendo coletado de você, colaborador, para fins, por exemplo, de tutela de crédito, para fins de legítimo interesse. Eu estou dando ciência ao meu colaborador. Eu não estou coletando consentimento ao colaborador. Então, essa é uma situação prática que demonstra o cumprimento, por exemplo, de como o controlador, de como a operadora deve utilizar para dar ciência ao seu colaborador. Não bastasse o aditivo do contrato de trabalho, a empresa deve possuir, aqui dando a deixa já, um código de conduta muito bem preparado, e não adianta pegar um código de conduta da XP Investimento, das empresas multinacionais, porque cada empresa trabalha de uma forma. O código de conduta talvez até pode ser identificado na internet, mas a política interna de como a empresa trata dados pessoais dos seus colaboradores certamente não é identificada. Então, não basta copiar uma política, um aviso de privacidade de uma empresa XPTO e importar para o seu ambiente organizacional. Porque aquele aviso de privacidade que muitas vezes é inserido num formulário, no rodapé do site para fins de publicidade, é para fins de demonstração de como a empresa coleta o dado de titulares terceiros e não titulares internos. Então, o consentimento nessa lógica, cara, estaria totalmente viciado. É por isso que nós não coletamos o consentimento. E aí, a lei é interessante compartilhar uma estatística com vocês, pessoal. Depois, se vocês gostarem desse tema, espero que gostem, e quem mandar, depois manda um e-mail, se você gostou do webinar, manda lá, eu vou deixar meu endereço de e-mail aqui no chat, e aí eu estou dando aqui a minha obra com o maior prazer, só que teria que buscar aqui no escritório, tanto na unidade de Marília, já ou São Paulo, depois o doutor Fernando leva buscar aqui no escritório de São Paulo, né, Lucas? Ou a Janaína já leva para São Paulo, lá entrega e aproveita para conhecer a nossa sede. Pessoal, Eduardo Staran, ditem aí, se você gosta de proteção de dados, se você gosta de privacidade, você não pode perder de conhecer esse cara. Eu sou fã de Abílio Diniz, mas vocês precisam conhecer também o Eduardo Staran, que é um papa de proteção de dados e privacidade, ele tem o Twitter, ele lança vários releases lá. E o Regulamento Europeu de Proteção de Dados foi mencionado pela Janaína, uma fonte de inspiração belíssima da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, apesar que nós tivemos a Lei Geral de Proteção de Dados somente em 2018, 14 de agosto de 2018, sendo que na União Europeia já existe uma cultura de privacidade desde 94, desde 95, com a diretiva. A gente está bem atrasado. Em relação aqui à América Latina, era o único país que não tinha uma lei de proteção de dados ainda. Afinal de contas, né, nós tínhamos o Marco Civil da Internet que tratava de maneira indireta sobre privacidade, num artigo bem simples. E aí, pessoal, Eduardo Staran publicou, assim que o Regulamento Europeu entrou em vigência, ele fez um processo de garimpo, adotando o processo de garimpo, ele identificou que 70% das empresas estavam justificando a coleta dos dados pessoais com base no consentimento, com essa rainha das bases, como a Karen mencionou, ou com base no legítimo interesse, execução de contrato. 5% das empresas estavam se valendo do consentimento. 70% das empresas estavam se valendo do legítimo interesse. Acho que 20%, se eu não me engano, execução de contrato. Então, durante uma jornada de adequação à lei, no momento de catalogação, no momento de identificação de qual base é a mais adequada para determinada finalidade, que é o outro princípio dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, é que nós adotamos a ideia do quebra-cabeça. Para cada finalidade, nós temos que ter uma base legal. Base legal não é um termo que vocês não vão identificar dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele é um termo coloquial, foi importado
do GDPR, mas aqui no Brasil nós denominamos como hipóteses autorizativas de tratamento. Então, ele é carta residual. Último consentimento deve ser utilizado em última ocasião, porque para fins de concretização disso é muito difícil. E aí, caso você queira efetivamente comprovar, validar esse raciocínio, dei uma olhada, por exemplo, no aviso de privacidade do Globoplay, né? Globoplay, Netshoes, os mais diversos gigantes digitais. Vocês vão identificar, Boticário, assim vai, vocês vão identificar que o consentimento aparece basicamente em pouquíssimas atividades. Isso numa relação consumidor, imagine uma relação colaborador, empregado-colaborador. Empregador-empregado, né? Relação de trabalho é extremamente problemática. Bom, Jana, quem que vai ficar responsável agora? É problemática mesmo, mas eu tenho uma perguntinha antes para a Karen, com relação ainda a essa fase contratual. Ela falou da questão do consentimento e da coação mesmo, né? Da coação presumida aí no caso desses empregados. Mas, com a reforma trabalhista, a gente tem uma nova figura de empregado, que é o empregado hipersuficiente. Quem é o empregado hipersuficiente? É aquele que recebe mais de duas vezes o teto do INSS e tem curso superior. Para esses empregados, será que a justiça, Karen, vai entender também como coação presumida ou vai dar o consentimento para ele? O que a justiça vai entender, você que atua na área comigo, vai dar uma grande discussão, né? Mas eu penso assim, que se esses hipersuficientes, né, eles podem, com a reforma trabalhista, né, até renunciar a alguns direitos que estão previstos nas próprias normas coletivas, por que eles não poderiam ter autonomia, né, de vontade para conceder esses dados? Então, eu acredito que aí dá uma bela discussão, né? Eu acho que talvez numa reclamação trabalhista, essa alegação de coação por esses hipersuficientes, no caso, né, ou um consentimento forçado, eu acho que pode ser, se a Justiça do Trabalho evoluir bastante, de não ser aplicado, né, nesses casos. Só que eu acho que dá uma bela discussão aí, né, essa relação de trabalho. Mas eu penso dessa forma. Eu concordo. Eu também penso da mesma forma que você. Eu vou além. Eu acho que para os empregados que não são hipersuficientes, depende do consentimento, para que aquele dado foi utilizado, ainda assim a gente cabe uma discussão também lá na reclamação trabalhista, que eventualmente ele ajuizar para discutir sobre por quê. Por exemplo, se esse dado foi utilizado em benefício dele e em benefício da família, como é que ele vai alegar que ele está sendo coagido ou que não houve consentimento de fato deles, né? Então, aí também cabe discussão. Bom, a gente já está partindo para a etapa final, que é a do pós-contrato, né? Que é quando o empregado está sendo mandado embora, pediu demissão ou foi dispensado, e o Shore vai contar para a gente um pouquinho o que acontece nessa fase. Bom, pessoal, nessa fase da LGPD, na fase, então, pós-contratual, esse tema é um tanto quanto controvertido, né? Justamente porque, de um lado, você tem o dever de guarda desses documentos, dessas informações pela empresa, e do outro lado, fazendo o contraponto, nós temos o direito, então, do empregado solicitar o apagamento desses dados, né? Então, como que a gente consegue equalizar isso daí? A empresa, ela pode, então, guardar esses documentos, porque ela está calcada, então, no cumprimento de uma obrigação legal, que é o de guardar esses documentos pelo prazo prescricional aí das pretensões associadas a cada documento. Por isso que cada documento tem um prazo pré-determinado para que a empresa o guarde. Para ilustrar um pouquinho esse conflito entre essas normas, eu trago um exemplo de um empregado que logo após o seu deslocamento, o seu desligamento da empresa, ele vem exercer seu direito de apagamento dos seus dados. E aí, o empregador, como é que fica? Ele deve de imediato já pagar esses dados ou não? Claro que não, né, gente? O empregador, então, ele deve guardar esses documentos conforme aí nós temos conforme a legislação específica de cada um. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o livro e a ata da CIPA,
né, bem como o contrato de trabalho. Eles devem ser guardados por prazo indeterminado, né? Já o pedido de demissão e o TRCT, que é o termo de rescisão de contrato de trabalho, eles devem ser guardados por um prazo de 5 anos, que é o prazo aí que, caso a empresa venha a ser instada na Justiça do Trabalho, o prazo que ele pode pedir dos seus direitos, né, os últimos 5 anos. Já, por exemplo, o PCMSO, que é o Programa de Médico, ele deve ser guardado por um prazo mínimo de 20 anos, conforme está na NR número 7. Então, veja que não é só porque o empregado solicitou esse apagamento dos dados que a empresa, então, tem a obrigação de apagá-los. Pelo contrário, a empresa vai seguir, ela está ancorada nessa legislação que permite, então, que ela guarde esses documentos. Um outro ponto também que chama a atenção, que é muito interessante e deve ser explorado, é o direito de acesso aos dados, né? Então, aqui surge um questionamento. Quais dados a empresa tem sobre o titular? O titular dos dados, ele tem o direito de acessar esses dados para quê? Para eles questionar se esses dados, por que eles foram coletados, para verificar se, de fato, o tratamento que foi dado coincide, então, com aquilo que a empresa se propôs, né? Então, esse direito decorre de uma obrigação legal, né? Um outro questionamento interessante também é que se o empregado pode pedir, por um exemplo, um documento que ele tem assinado lá na contratação, por exemplo, ele assinou um termo de compensação de jornada, ele pode exigir, então, que a empresa seja obrigada a fornecer esse documento com base na LGPD, sim, né? Então, ele tem esse direito de exigir que qualquer documento que ele tenha assinado na contratação, a empresa, então, seja obrigada a exibi-lo, né? Então, só para concluir aqui rapidamente, que a LGPD concedeu um amplo direito ao titular de dados, de modo que poderá, então, solicitar à empresa para que a empresa forneça qualquer documento que ele tenha dado a sua assinatura. Isso só vem demonstrar a gigantesca importância da adoção das medidas de implementação da LGPD, sobretudo o programa de conformidade, conforme muito bem explanado pelo Dr. Lucas. Em função aí do horário, aí, eu vou encerrar aqui os meus comentários e eu passo a palavra aí para a doutora Janaína. Janaína e Shore, eu só gostaria de compartilhar uma situação aqui, que analisando uma situação específica, quem está aqui no webinar vai se identificar com a minha fala. Enquanto nós estávamos falando sobre consentimento, eu analisei um aviso de privacidade de uma determinada empresa que está participando aqui da webinar. Eu não identifiquei em nenhum momento o consentimento. Talvez a pessoa já se identifique. Não identifiquei em nenhum momento consentimento. Eu identifiquei, sim, legítimo interesse, proteção da vida, incolumidade física, tutela da saúde, exercício regular de direito, execução de contrato, cumprimento de obrigação legal e regulatória, como hipóteses autorizativas, mas em nenhum momento consentimento. Isso só serve para demonstrar que aquilo que algumas pessoas falam por aí, nos mais diversos meios de comunicação, né, nas redes sociais, ele deve ser visto com muita cautela. Janaína? É isso aí. Pronto, a gente já encerrou. Eu vou abrir para perguntas antes da minha conclusão. Se alguém tiver perguntas, o Lucas vai abrir o microfone, ou se a pessoa quiser preferir escrever no chat, a gente faz a pergunta aqui para os debatedores. Tá vendo? Quando ninguém tem pergunta é porque vocês já esgotaram todos os assuntos, hein? Vocês foram muito bem nessa webinar. Acabou não tendo pergunta do pessoal. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo.
Mas antes de despedir, eu espero que vocês tenham conseguido, que a gente tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho da importância do cumprimento mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas, elas devem encarar essa jornada de adequação da LGPD como uma forma de agregar valor aos seus negócios, tanto aos negócios quanto aos produtos. Ainda mais pelo fato de que a cultura da privacidade e da proteção de dados, elas estão crescendo exponencialmente. Então, eu como responsável pela área trabalhista, eu vejo que o programa de conformidade, ele além de diminuir o altíssimo risco de violação desses preceitos regulatórios da LGPD, ele é a melhor forma de demonstrar ao mercado, ao parceiro comercial, ao cliente, ao colaborador, que a empresa se importa com as questões de privacidade e de proteção de dados. A conformidade com a LGPD, ela vai muito além daquele simples, como eu já falei lá na frente, né, lá atrás, ela vai muito além daquele simples aviso que tem lá nos sites, no rodapé dos sites. Ela é um programa de conformidade enxuto, que demandou mais de 90 horas aqui do nosso time, nosso time do escritório, em 7 meses, quer dizer, é uma coisa muito importante. Aqui no GA, a gente está rodando mais de 9 programas de conformidade, desde startups, indústrias, B2C, área de saúde, até empresa com mais de 5.000 funcionários. Então, estar em conformidade com a LGPD é estabelecer 2 pilares. O primeiro pilar, que é o elemento de confiança no mercado, e o segundo é o diferencial competitivo mesmo no universo em que as empresas estão cada vez mais migrando para o mundo digital. Para finalizar, a Accenture, ela publicou um seguinte estudo: 69% dos consumidores alegaram que abandonariam o uso de marcas que utilizam os seus dados pessoais de forma invasiva. E 73% dos consumidores afirmaram estarem dispostos a fornecer seus dados caso as marcas fossem mais transparentes em relação às formas de tratamento. Então, eu vou deixar aqui 2 perguntinhas para vocês refletirem. O que vocês estão fazendo na data de hoje dentro da empresa para prestar essa conformidade? E a segunda vocês preferem esperar a ocorrência de um incidente de segurança para apagar o fogo, ou vocês vão ter um perfil mais preventivo e não reativo? É isso, pessoal. Obrigada mais uma vez pela presença de todo mundo. A pesquisa de satisfação já está disponível. Para quem não encaminhou, a gente vai encaminhar até amanhã. Eu peço que vocês respondam para que a gente gostaria de entender o que podemos melhorar. Para quê? Para a gente sempre gerar conteúdo de qualidade para todo mundo. Obrigada e boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.